Olá, meu nome é Alana Vasconcelos, eu sou advogada, especialista em direito de trânsito, e a convite do Movitran, já agradeço aqui o Movitran mais uma vez pelo convite. Vou esclarecer para vocês alguns temas que foram debatidos dentro do julgamento da Lei Seca. Esse julgamento foi um julgamento conjunto de 3 ações, que tinham ali o cerne da discussão, temas diferentes. A primeira ação, que foi a ação direta de inconstitucionalidade 4.103, ela dizia o seguinte: ela questionava pontos específicos da Lei Seca com relação à própria política de tolerância zero. Segundo a própria ação, essa ação ela foi interposta pela Abrazel e ela discutia justamente essa política de tolerância zero, questionando, por exemplo, como que um condutor que realmente está embriagado e o outro condutor que fez utilização de pequena quantidade de álcool, eles são penalizados da mesma forma. Então, ela questionava justamente o limite aceitável para essa penalidade. Então, o STF, muito rigorosamente, decidiu que não há limite aceitável. A tolerância realmente é tolerância zero. E o ministro Luiz Fux, inclusive, ele evidenciou toda essa efetividade da Lei Seca, relevância e como reduziu os números de acidentes. Superado essa matéria, também foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade 4.017. Essa ação, ela basicamente questionava trechos trazidos por uma medida provisória no sentido de proibir a comercialização de bebidas no entorno das rodovias, nas faixas de domínio. Então, esse comércio nacional justamente ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade para discutir essa proibição, justificando que o condutor pode fazer o uso da bebida alcoólica em outros ambientes, no perímetro urbano, e depois realizar um acidente numa rodovia, e que essa proibição prejudicava, de certa forma, os pequenos comerciantes do entorno. O STF também decidiu, não foi por unanimidade neste caso, porque houve a divergência do ministro Nunes Marques, que ele entendeu que realmente haveria um prejuízo para esses pequenos comerciantes. Não teve jeito, o voto foi superado e manteve-se, então, a proibição de comercialização, também em vista da efetividade da ação da Lei Seca e também os números de redução de mortes no trânsito. Por fim, foi julgado também um recurso extraordinário, e esse recurso extraordinário foi ingressado pelo Detran do Rio Grande do Sul. Esse recurso, ele questionava justamente a aplicação do artigo 165A, a constitucionalidade, porque esse artigo trouxe muita discussão doutrinária e também foi objeto de muitas decisões judiciais. Esse artigo 165A, que a doutrina convencionou chamar de artigo infração de mera conduta, ela trouxe justamente a possibilidade da aplicação da penalidade administrativa para aquele condutor que não quer soprar o bafômetro. Então, o que acontece? Muitos condutores ingressaram com ações judiciais, estavam conseguindo deferimento nesse sentido, e o Detran do Rio Grande do Sul recorreu e disse, olha, não é inconstitucional. E o Supremo também acatou essa decisão no sentido de que é constitucional a aplicação do artigo 165A. O artigo, ele prevê que o condutor que se recusar ao exame, o teste de bafômetro ou outro método para verificar a influência de álcool ou substância psicoativa, ele faz jus à aplicação da penalidade administrativa, tá? O fundamento para questionamento do artigo 165A seria a violação do princípio da não incriminação, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E neste ponto,
o STF decidiu que não viola o princípio da não incriminação, mantendo, então, a decisão, né, até mesmo o texto legal, a vontade do legislador, no sentido de que não se aplica aqui o princípio da não incriminação nos casos de processos administrativos. Tá? Essa decisão é uma decisão muito importante do Supremo, porque ela reconhece a validade da lei seca, mantém o procedimento rigoroso, mantém ali, de certa forma, o rigor da lei, e também é uma lei de aplicação nacional, é uma lei que justamente mantém as reduções que nós temos com relação aos próprios acidentes de trânsito.